Bom, o Senhor Deus disse a Moisés: saiam deste lugar, você e o povo que você tirou do Egito, e vão para a terra que eu jurei dar a Abraão, a Isaque, a Jacó e aos seus descendentes. Eu mandarei um anjo para guiar você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Vocês irão para uma terra boa e rica, porém eu não irei, pois vocês são um povo teimoso e eu os poderia destruir no caminho. Quando Moisés deu essa mensagem aos israelitas, eles começaram a chorar e ninguém usou as suas joias. Então o Senhor mandou que Moisés dissesse a eles: vocês são um povo teimoso. Se eu fosse junto com vocês, mesmo que fosse por apenas um momento, eu os destruiria completamente. Agora tirem as suas joias e eu vou resolver o que fazer com vocês. Assim, depois que os israelitas saíram do Monte Sinai, não usaram mais joias. Sempre que o povo de Israel acampava, Moisés costumava armar a tenda sagrada a certa distância fora do acampamento. Ela era chamada de tenda da presença de Deus, e quem quisesse consultar o Senhor ia até lá. Quando Moisés saía para ir à tenda, o povo ficava na porta das suas barracas, olhando Moisés até que ele entrasse. Depois que ele entrava, uma coluna de nuvem descia e parava na porta da tenda. E da nuvem o Senhor falava com Moisés. Logo que o povo via a coluna de nuvem na porta da tenda, todos se ajoelhavam. O Senhor Deus falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo. Depois Moisés falava para o acampamento. Porém Josué, filho de Num, o moço que era o auxiliar de Moisés, ficava na tenda. Moisés disse a Deus, o Senhor: é verdade que mandaste guiar este povo para aquela terra? Porém, não me disseste quem é que irá comigo. Disseste que me conheces bem e que estás contente comigo. Agora, se isso é assim mesmo, fala-me dos teus planos para que eu possa te servir e continuar a te agradar. Lembra que escolhestes esta nação para ser tua. Então Deus disse, eu irei com você e lhe darei a vitória. E aí Moisés respondeu: se não fores com o teu povo, não nos faça sair deste lugar. Como é que os outros povos poderão saber que estás contente com o teu povo e comigo, se não fores conosco? A tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. O Senhor Deus então disse a Moisés: vou atender o seu pedido, porque conheço você bem, e você conseguiu a minha aprovação. Aí Moisés suplicou: por favor, deixa que eu veja a tua glória. Deus respondeu: eu farei com que todo o meu brilho passe diante de você e direi qual é o meu nome sagrado. Eu sou o Senhor e terei compaixão de quem eu quiser e terei misericórdia de quem eu desejar. E disse ainda: não vou deixar que você veja o meu rosto, pois ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo. Mas aqui há um lugar perto de mim, onde você poderá ficar em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa rachadura da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu passe. Depois tirarei a mão e você me verá pelas costas, porém não verá o meu rosto. Que loucura, hein? 34 então já. Glória a Deus, vamos lá. O Senhor Deus disse a Moisés: corte 2 placas de pedra, iguais àquelas que você quebrou. Eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras. Amanhã cedo esteja pronto para subir o Monte Sinai, a fim de se encontrar comigo ali no alto do monte. Ninguém deverá subir com você. Ninguém deverá estar em qualquer parte do monte. As ovelhas, as cabras e o gado não deverão ficar pastando perto do monte. Então Moisés cortou outras 2 placas de pedra, iguais às primeiras. E no dia seguinte, como o Senhor havia ordenado, ele se levantou bem cedo e subiu o Monte Sinai, levando consigo as suas 2 placas. O Senhor desceu numa nuvem, ficou ali com Moisés e disse qual era o seu nome, isto é, o Senhor. Então Deus
passou diante de Moisés e disse em voz alta: Eu sou o Senhor, o Deus eterno, e tenho compaixão e misericórdia. Não fico irado com facilidade, e a minha fidelidade e o meu amor são tão grandes que não podem ser medidos. Cumpro a minha promessa a milhares de gerações e perdoo o mal e o pecado. Porém, não deixo de castigar os seus filhos e até os netos e os bisnetos e os trinetos pelos pecados dos pais. Moisés se ajoelhou, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Ele disse: Ó Senhor, se estás de fato contente comigo, eu te peço que vás conosco. Este povo é teimoso, mas perdoa o nosso pecado, a nossa maldade. Aceita-nos como teu povo. O Senhor Deus disse a Moisés: Eu estou fazendo agora uma aliança com o seu povo. Na presença dele farei maravilhas como nunca foram feitas em toda a terra e em nenhuma nação. Todo o povo verá que milagres eu, o Senhor, posso fazer, pois vou realizar uma coisa terrível em favor de vocês. Obedeçam às leis que estou dando a vocês hoje. Conforme vocês forem avançando, eu expulsarei os amorreus, os cananeus, os heveus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Não façam nenhum acordo com os moradores da terra para onde vocês vão, pois isso poderia ser uma armadilha mortal para vocês. Pelo contrário, derrubem os altares deles, destruam as colunas do deus de Baal e cortem os postes da deusa Azerá. Não adorem nenhum outro deus, pois eu, o Senhor, me chamo Deus exigente e exijo que vocês adorem somente a mim. Não façam acordos com os moradores da terra, que vai ser de vocês. Nos seus cultos, eles adoram deuses pagãos e lhes oferecem sacrifícios, e eles vão convidar vocês para as suas reuniões religiosas. E vocês poderão ficar tentados a comer os alimentos que eles oferecem aos seus deuses. Os filhos de vocês poderiam casar com as mulheres estrangeiras, e elas fariam com que vocês fossem infiéis a mim e adorassem os deuses pagãos que eles adoram. Não façam deuses de metal, nem os adorem. Comemorem a festa dos pães sem fermento, como lhes ordenei. Comam pão sem fermento durante 7 dias, no mês de Abibe, que é o tempo certo, pois foi nesse mês que vocês saíram do Egito. Todo primeiro filho é meu, e também o primeiro filhote de macho dos animais domésticos. Vai saindo, né? É aí? E parece que ele vai saindo, né? Mas vocês quiserem ficar com o primeiro filho macho de uma jumenta, ofereçam um carneiro. Se não quiserem, quebrem o pescoço do jumentinho. Para ficarem com todo o primeiro filho de vocês, paguem o preço determinado. Ninguém deverá aparecer diante de mim sem trazer uma oferta. Vocês têm 6 dias para trabalhar, porém não trabalhem no 7º dia, nem mesmo no tempo de arar ou de fazer a colheita. Comemorem a festa da colheita quando começarem a fazer a primeira colheita de trigo, e comemorem a festa das barracas no outono, quando vocês colherem as suas frutas. 3 vezes por ano, todos os homens israelitas deverão ir adorar a mim, o Senhor, o Deus do povo de Israel. Eu vou expulsar as outras nações que estão diante de vocês, e assim aumentarei o seu território. Então ninguém tentará conquistar a terra de vocês durante as 3 festas, quando vocês vierem me adorar.
Quando me oferecerem um animal em sacrifício, não tragam pão feito com fermento, nem guardem para o dia seguinte o que sobrar do animal oferecido na festa da Páscoa. Todos os anos, levem à casa do Senhor seu Deus os primeiros cereais que você escolherem. Não cozinhe um cabrito ou um carneirinho no leite da sua própria mãe. O Senhor Deus disse ainda a Moisés: escreva essas palavras, porque é com base nelas que eu estou fazendo uma aliança com você e com o povo de Israel. Moisés ficou ali com Deus, o Senhor, 40 dias, 40 noites, e durante esse tempo não comeu nem bebeu nada. Ele escreveu nas placas de pedra as palavras da aliança, isto é, os 10 mandamentos. Quando Moisés desceu do monte Sinai, carregando as 2 placas da aliança, o seu rosto estava brilhando. O que a palavra de Deus faz, né? Pois ele havia falado com Deus, mas ele não sabia disso. Arão e todo o povo ficaram com medo de chegar perto de Moisés quando viram o seu rosto brilhando. Porém Moisés os chamou, e Arão e todos os líderes do povo chegaram perto dele, e ele falou com todos. Depois disso, todo o povo de Israel se reuniu em volta de Moisés, e ele lhes entregou todas as leis que o Senhor, Deus, lhe tinha dado no monte Sinai. Quando Moisés acabou de falar com eles, ele cobriu seu rosto com um véu. Sempre que entrava na tenda sagrada para falar com o Senhor, Moisés tirava o véu. Quando saía, ele contava ao povo de Israel tudo o que Deus lhe havia mandado dizer. E o povo via que o seu rosto continuava brilhando. Porém Moisés cobria de novo o rosto com um véu, até que entrava de novo na tenda para falar com Deus. 35 agora. Moisés reuniu todo o povo de Israel e lhe disse: é isto o que o Senhor mandou vocês fazerem. Vocês têm 6 dias para trabalhar, porém o 7º dia deve ser sagrado, um dia solene dedicado ao Senhor. Qualquer pessoa que fizer algum trabalho nesse dia deverá ser morta. No sábado, nem mesmo acendam fogo nas suas casas. Moisés disse a todo o povo de Israel: é isto o que o Senhor ordenou. Façam uma oferta ao Senhor. Quem quiser fazer isso, deverá trazer uma oferta de ouro, prata ou bronze, fios de lã azul, púrpura e vermelha, linho fino, tecido feito de pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles finas, madeira de acácia, azeite para lamparinas, especiarias para a preparação do azeite de ungir e para o incenso de cheiro agradável, pedras de ônix e outras pedras de valor para serem colocadas no manto sacerdotal e no peitoral do grande sacerdote. Todos os homens habilidosos deverão vir e fazer tudo o que o Senhor mandou, isto é, a tenda, as suas coberturas, a de dentro e a de fora, os prendedores, as armações, as travessas, os postes e as bases, a arca da aliança, os seus cabos de madeira, a sua tampa e a cortina para separar o lugar santíssimo do lugar santo, a mesa, os seus cabos e todo o seu equipamento, os pães oferecidos a Deus, o candelabro e o seu equipamento, as lamparinas com seu azeite, o altar de queimar incenso e os seus cabos, o azeite de ungir, o incenso cheiroso, a cortina para a entrada da tenda, o altar de queimar as ofertas e a sua grelha de bronze, os cabos e o resto do equipamento do altar, a pia com o seu suporte, a cortina do pátio, os postes e as suas bases, a cortina da entrada do pátio, as estacas e as cordas da tenda, e as estacas e as cordas do pátio, e as roupas que os sacerdotes usarão quando servirem no lugar santo, isto é, as roupas sagradas de Arão e dos seus filhos. Então o povo de Israel foi para casa, e todos os que de fato
que iriam voltaram trazendo uma oferta para o Senhor, a fim de que a tenda da presença de Deus, o Senhor, fosse construída. Eles trouxeram tudo o que era necessário para a adoração e para fazer as roupas dos sacerdotes. Vieram homens e mulheres, todos com muita boa vontade, e trouxeram fivelas, brincos, anéis, pulseiras e todo tipo de objetos de ouro. E essas ofertas foram dedicadas ao Senhor. E também trouxeram como oferta linho fino, fios de lã azul, púrpura e vermelha, tecidos feitos de pele de cabra, peles de carneiro tingida de vermelhos e pele fina. Todos os que podiam dar trouxeram prata e bronze como oferta ao Senhor. E também os que tinham madeira de acácia que podia ser usada para qualquer trabalho. Todas as mulheres habilidosas trouxeram o que haviam feito, fios de linho fino e fios de lã azul, púrpura e vermelha. Elas também fizeram tecidos de pelos de cabra. Os líderes trouxeram pedras de ônix e outras pedras de valor, para serem colocadas no manto sacerdotal e no peitoral do grande sacerdote. E trouxeram também especiarias e o azeite para as lamparinas, para ungir e para o incenso cheiroso. Todos os israelitas trouxeram de muita boa vontade as suas ofertas a Deus, o Senhor, para o trabalho que ele, por meio de Moisés, havia ordenado que fosse feito. Moisés disse ao povo de Israel: o Senhor Deus escolheu Bezalel, filho de Uri, e neto de Ur, da tribo de Judá. Deus o encheu com o seu espírito e lhe deu inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico, para fazer desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidar e montar pedras preciosas, para entalhar madeira e para fazer todo tipo de artesanato. O Senhor deu a Bezalel e a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, o dom de ensinar os outros. E lhes deu habilidade para fazerem todos os trabalhos de gravador e de desenhista, para tecerem linho fino e fios de lã azul, púrpura e vermelha, e para fazerem outros tecidos. Eles têm habilidade para todo tipo de trabalho e para fazer desenhos. Ei, som. Desculpa aí, pessoal. Em breve a gente vai comprar uns microfonezinhos aí novo. Muito em breve. Glória a Deus. Você vai comentar do sábado, né? Isso. Você falou na sexta. Eu falei ali na sexta-feira, que eu tive que sair rápido também, que nós iríamos comentar um pouco então do sábado. A gente percebe muito ali, até Deuteronômio, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, Deus batendo muito forte nessa questão do sábado. Pesquisa para mim. O relógio de acaso retrocede 10 graus. E aí, muita gente hoje fica assim, mas por que que nós não guardamos o sábado, né? Nós temos os nossos... Isso. Nós temos, então, o pessoal que é conhecido aí como os adventistas do sétimo dia, né? E eles, então, eles têm essa regra de guardar o sábado. Só que se você hoje fosse guardar o sábado, você não teria mais que guardar o sábado em si. Você pode pesquisar, se você é bem estudioso, bem curioso mesmo, você pode pesquisar até na ciência. Os cientistas não cristãos, os cientistas comprovam que o universo tem um dia a menos. Tem um dia a menos. A ciência comprova isso. Que o universo, o planeta Terra tem um dia a menos, né? O planeta Terra tem um dia a menos. Só que isso já está na Bíblia, na verdade.
isso já está escrito. Foi quando lá em Josué, capítulo 9 ou 10, Josué fez uma oração e disse que o sol ficasse parado no meio do céu. O sol ficasse parado no meio do céu. Isso. Sol, detente no vale de Aijalon, ele disse. Porque os israelitas estavam numa guerra e os israelitas não sabiam lutar no escuro na noite, porque eles só treinavam durante o dia, né? Vê onde é que está esse versículo até para nós. É Josué. Vamos mostrar para você. Talvez vai ficar gravado, muita gente vai dar uma olhadinha depois. Você que está ao vivo também, né? É bem interessante esse assunto. Josué capítulo. Deixa eu achar aqui. O Josué mandou o sol ficar parado no meio do céu. 12. 9, 12. Josué. Deixa eu ver aqui capítulo 10, versículo 12, então acho que é. Isso aqui, ó. E na presença dos israelitas disse: Sol, fique parado sobre Gibeão. Lua, a lua sobre o vale de Aijalon. A lua então sobre o vale de Aijalon. E o sol sobre Gibeão. E o 13 diz aí, está aparecendo para você na sua tela aí, ó. O sol ficou parado e a lua também parou. Como é que está na corrigida aqui? E o sol se deteve e a lua parou. E lá no final do 13 diz: o sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Quase um dia inteiro, tá? E aí, se você pegar, então faltou pouco para ser um dia inteiro, tá? Faltou pouquinho. Aqui está dizendo que quase um dia todo. Você imagina ali, pessoal, deu 18 horas, deu 19, deu 20, deu 21 horas, deu 22, deu 23 horas, deu meia-noite. E o dia claro como se fosse 3 da tarde. Então, quer dizer, não teve aquele dia não terminou. E aí lá em Isaías, como é que diz lá que o relógio de Acas retrocedeu? 38:8. Isaías, olha só isso aqui, pessoal. Por isso que a gente tem que estudar a Bíblia. Isaías 38:8, ó. Quando o rei Ezequias foi curado de uma doença mortal, ele pediu uma prova para Deus. E olha qual foi a prova que Deus deu para ele: eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acas. Assim retrocedeu 10 graus que tinha declinado. Como é que está na linguagem de hoje? Ó. Na escadaria feita pelo rei Acas, o Senhor fará com que a sombra volte 10 graus. E a sombra voltou 10 graus. Antigamente não tinha relógio de pulso. Como é que era o relógio? Eram pedras. Eles colocavam 24 pedras. E ali o sol ia mostrando o horário que era. A sombra ia batendo, você sabia, né? 8, 9, 10, 11, 12, meio-dia. Então, quando Deus curou o rei Ezequias, ele pediu uma prova para o profeta. E aí o profeta diz assim: tu quer que a sombra avance 10 graus, 10 pedras, ou tu quer que ela retroceda? E ele disse: não, avançar todo dia avança. Eu quero ver voltar 10 graus, 10 horas para trás. E o sol voltou. Então, se você pegar esse cálculo aí, os cientistas já fizeram esse cálculo. E eles comprovaram que o dia, então, o universo, o planeta Terra tem um dia a menos. Então hoje, se fosse para a gente guardar, não seria mais o sábado, seria sexta-feira. Não seria mais o sábado que seria guardado, seria sexta-feira. Tá bom? Para começar.
E por que Deus mandava muito o povo de Israel descansar? Porque no Egito eles ficaram 430 anos e eles eram acostumados, eles eram escravos, né? E o escravo, ele trabalha de domingo a domingo. O escravo, ele trabalha, na verdade, de domingo a domingo. Então eles não sabiam o que era descanso. Por isso que Deus batia nessa tecla ali, que eles tinham que descansar. Eles não sabiam descansar, porque eles foram escravizados a vida inteira. E Deus estava dando uma nova mentalidade para eles, né? Que eles tinham que aprender a descansar. E hoje nós que praticamos o cristianismo, a igreja primitiva não se concentrava no sábado, mas no domingo, né? É um hábito, na verdade, é um hábito que nós temos, né? Eu não vejo, sinceramente eu não vejo como pecado. Para mim Deus estava querendo sinalizar assim, tipo, não importa o dia, mas você tem que tirar um dia para descansar. Um dia você tem que consagrar para Deus. Hoje no Brasil e acredito no mundo todo aí, as pessoas têm o hábito, o domingo é o dia que as pessoas procuram frequentar a igreja, procuram se aproximar de Deus, tiram tempo também para ficar com a família. É o domingo. Os fariseus, eles batiam muito que tinha que guardar o sábado, né? Que tinham que guardar o sábado. E Jesus disse para eles, né? Não foi o sábado não foi o homem que foi feito para o sábado, mas foi o sábado que foi feito para o homem, né? Então hoje, para começar, não teria que guardar o sábado, porque o planeta Terra tem um dia a menos, teria que guardar a sexta-feira. E na minha visão, Deus estava querendo sinalizar: um dia você tem que separar para mim. Que hoje nós fazemos isso com o domingo, né? Se fosse até eu guardo a sexta-feira há muitos anos, né? Eu guardo a sexta-feira há muitos anos, eu já dediquei a minha sexta-feira para Deus. Toda sexta-feira eu dediquei para Deus, há muito tempo já. Mas não que eu acredito nisso aí, que tem que, né? Poderia ser a segunda-feira. Como é que por exemplo, como é que eu não vou trabalhar no sábado e no domingo? Sábado e domingo é o dia que o pastor mais trabalha. Final de semana são os dias que os pastores mais trabalham, o sábado e o domingo. Sábado tem culto de jovem e domingo é o dia principal da igreja. Então seria bem difícil para mim praticar isso aí, né? Então, só para ficar bem registrado aí, não é que tem que ser o sábado, mas um dia você tem que ter para frequentar a igreja, para ficar com a sua família, né? Para tirar um tempo de descanso com eles, tá bom? Em nome de Jesus. Fechou então? Fechou. Glória a Deus. Me atrasei hoje, pessoal, que eu tive um probleminha ali, o carro não ligava. Aí, Gabriel, desisti, mandei mensagem para vocês não viram, né? Estou explicando aqui também, aí vocês não viram. Eu falei assim: eu vou botar minha mochila nas costas, eu vou ir de bicicleta, nem que eu chegue atrasado, mas eu vou ir. Aí quando eu cheguei na frente de casa, passando um carro assim bem devagarinho, eu gritei assim: tu é Uber? Sou! Já entrei no carro, vim de Uber, 20 pila, me cravou uma faca no rim. Mas eu tô aqui, irmãos, em nome de Jesus. Compromisso. Tá bom? Amanhã estaremos aqui, 6 da manhã. Que Deus abençoe. Tchau. Uma ótima segunda-feira.